Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, mais um Café com Destino, hoje terça-feira, e nós estamos... Tô animado. Aí eu imagino você em casa falando, que bagunça é essa, né? É que a gente está comemorando 5 anos de Café com Destino e recebendo pela primeira vez em nosso auditório nossos alunos. Tem mais de mil e poucos alunos aqui, ao vivo essa semana com a gente. E muitos vieram, né, me disseram, para conhecer o Wesley. Ih, o pessoal não vibrou, não. Verdade. E outros vieram para bater no Teixeirinha. Nós temos haters entre nós, né? Tenha misericórdia de mim, gente. Bom, nós estamos na série Especialista em Pessoas. Aqui no Café com Destino, toda semana tem uma série. E cada dia da semana é uma aula. Ontem nós falamos sobre o mundo ideal e o mundo real, como reagir a isso. Hoje eu quero falar sobre as 3 esferas da amizade. Como é que você categoriza as pessoas na tua vida? Porque muita gente se frustra com gente porque não sabe simplesmente departamentalizá-las. Eu vou te ensinar isso hoje. Mas para a gente começar bem, posso te pedir um favor? Dá um like no vídeo, pega esse link, encaminha nos seus grupos de WhatsApp, divulga. E se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se. O Café com Destino é gratuito, a gente está aqui todas as manhãs para te ajudar. Inscreva-se nesse canal, incentiva teus amigos, familiares a estarem inscritos, porque aqui só tem ajuda. Ó. De segunda a sexta é Café com Destino e domingo às 8 horas da manhã é o programa Boas Notícias. É um programa onde eu dou uma palestra bíblica para aliviar um pouco o peso da vida através da fé e da instrução milenar. Então, todos os programas aqui do nosso canal é só para te ajudar, tudo gratuito. Então, por isso que eu acho que você tem que estar inscrito e incentivar muitas pessoas a se inscreverem. Vamos entrar na aula de hoje. Ontem a gente falou a diferença do mundo real e mundo ideal. Se você não assistiu, volta e assiste a aula de ontem. É importante você assistir para você pegar toda a sequência. E hoje nós vamos falar sobre pessoas que, por estarem no lugar errado na tua vida, te machucam, te decepcionam. Por exemplo, se uma pessoa que eu não conheço me encontra aqui e fala mal de mim, pode me incomodar, mas não vai me machucar. Mas se uma pessoa que vive perto de mim, convive comigo, ou trabalha, ou mora comigo, tem algum tipo de acesso ao meu coração, faz a mesma coisa, fala a mesma coisa que aquela outra pessoa que eu não conheço falou, o peso emocional é totalmente diferente. Em vez de eu só me incomodar, eu posso me machucar. Ou seja, o problema não é o que a pessoa fez, mas a posição que você colocou-a em sua vida. Então, quando a gente não sabe posicionar as pessoas na nossa existência, elas ganham um poder de nos ferir, de fazer o que quiser com a gente. Por isso que é muito importante você aprender a categorizá-las. Isso está no primeiro capítulo do livro Especialista em Pessoas. Quem é nosso aluno e ainda não leu esse livro, é obrigatório. É o único livro dos que eu escrevi até hoje que eu falo o seguinte, olha, você só pode escolher um, Especialista em Pessoas, porque ele vai ensinar o básico das emoções, da espiritualidade, da sabedoria bíblica, para você lidar com gente, lidar com você mesmo e ser feliz, ser uma pessoa melhor. Tá? E o que a gente vai discutir hoje está no primeiro capítulo. Né? Ontem, no Mundo Real e Mundo Ideal, é a introdução do livro. Eu falo, poxa, você não pode ter expectativa no mundo perfeito, que as pessoas vão ser gratas com você, vão ser leais o tempo todo. Esse mundo ideal, não vai ser assim. Você tem que estar pronto, blindado, protegido, protegida para o mundo real, que as pessoas vão falhar com você. No primeiro capítulo, que é o que nós vamos estudar hoje, eu já entro com a questão da categorização de pessoas, a classificação delas na sua vida. Você imagina que a vida é como se fosse uma viagem de ônibus e você é o piloto. Você é o piloto. Você está dirigindo o seu ônibus. Tem gente que entra contigo porque para onde você está indo interessa essa pessoa.
Então ela entra no teu ônibus, ela entra na tua vida. Mas quando ela chega no ponto que interessa a ela, porque está mais próximo da casa, do negócio dela, ela solta. E você fica chorando porque a pessoa foi embora, mas a vida é assim. As pessoas andam com a gente enquanto a gente está levando ela para um lugar que ela quer. E quando ela chega, ela acha que não precisa mais. Pessoas são assim. A maioria, não todas, a maioria das pessoas que se relacionam com a gente não é pelo que a gente é pelo que a gente pode oferecer, é pela nossa utilidade. Já parou para pensar nisso? Se você deixar de ser útil, muita gente não vai querer mais andar com você. Eu posso ter amigos de verdade, acredito que eu tenho, mas muita gente que me cerca só está pela minha utilidade. Talvez se eu não tivesse a relevância que eu tenho na internet, talvez se eu não tivesse os livros que eu tenho, essa pessoa não teria interesse em ser minha amiga. Não é porque ela gosta de mim, ela gosta do que eu construí. Quem está entendendo? Só que essa pessoa que não gosta de mim, gosta do que eu construí ou do que eu tenho para oferecer, eu não preciso descartá-la, até porque ela pode ser necessária um dia para mim, mas eu só tenho que posicioná-la bem. Ela não pode, por exemplo, geograficamente, nas emoções, estar próxima ao meu coração. Ela não pode ter acesso a isso aqui. Ela pode ter acesso ao meu físico. As minhas emoções, não. Agora, Tiago, como é que eu faço isso, então? É a aula de hoje. A aula de hoje eu vou te ensinar que existem principalmente 3 tipos de pessoas. As pessoas que são necessárias na tua vida. Runes, eu vou ter que te mandar embora. Não está funcionando. Não está escrevendo. Tentei te ajudar. Falei, vou dar uma chance para ele, menino bom. Também está confuso? Tá bom. Tá bom, obrigado, Wesley. Primeira vez em 5 anos que você acerta uma coisa. Um forte aplauso para o Wesley. Obrigado. O primeiro tipo de pessoas que geralmente entram na sua vida, eu chamo de estratégicas. Já vou te explicar o que é isso. Estratégicas. O que são as pessoas estratégicas? São pessoas que se aproximam de você. Minha letra é linda, né, gente? É isso, a genialidade da arte, né? Tal. Não sei nem como é que eu virei escritor. Só a 4ª série eu repeti 2 vezes. Quando eu publiquei meu primeiro livro no direct do meu Instagram, minha professora de 4ª série falou, é você mesmo? As pessoas estratégicas são muito comuns na nossa vida. São as que se aproximam da gente pela nossa utilidade, pelo que a gente pode oferecer. Tá? Tiago, qual é a diferença da pessoa estratégica e do interesseiro? Não, tem muita diferença. A pessoa estratégica, o amigo estratégico, ele gosta de você. Ele não tem nada contra você. Presta atenção, você que está em casa comigo hoje. Ele gosta, ele não tem nada contra você. Só que o maior interesse dele é ir para onde você está indo, ou ter o que você tem, ou conhecer uma pessoa que você conhece, ou simplesmente atrelar a imagem dele a você para ter algum tipo de benefício social ou até financeiro. É uma estratégia. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. A vida é assim. O interesseiro é diferente, porque o interesseiro não gosta de você, finge que gosta para tomar. É totalmente diferente. Aqui eu estou falando de pessoas boas, de amigos mesmo. Só que são só estratégicos. Eles não são amigos para você abrir teu coração, contar a tua vida. Como é que vem as maiores frustrações da vida? Porque uma pessoa estratégica entra na tua existência, entra no ônibus da tua vida, você já sai contando teu passado, teu presente, teu futuro para ele. Aí ele espalha isso por aí, você fica, que desleal, que traidor. Mas ele fez algum pacto de lealdade contigo? Você que falou demais. Então a gente precisa aprender que o que a gente faz e fala não pode ser na frente de todo mundo. Tiago, com quem você aprendeu isso? Com o maior de todos, Jesus. Para quem aqui entende um pouquinho de Bíblia, né? Para quem está em casa chegando agora de paraquedas, a gente está pela primeira vez, em razão da comemoração de 5 anos do Café com Destino, com nossos alunos presenciais aqui no nosso auditório. E por isso que às vezes eu falo olhando para o lado, tá? Mas você em casa aí é muito importante para a gente, tá?
E, inclusive, você pode compartilhar agora. Olha um bom motivo para compartilhar e dar o like, né? Não deixe de dar o like agora. O que Jesus fez? Jesus, quando queria fazer algo para ser espalhado, ele fazia na frente de 500 pessoas, no mínimo. Tinha 500 pessoas que não são mencionadas os nomes na Bíblia, mas mais ou menos a média bíblica, a Bíblia cita esse número. Quando Jesus sobe aos céus, 500 pessoas viram. Quando ele está sendo batizado, existem coisas que Jesus fazia para essas pessoas estratégicas verem e espalharem. Ou seja, tanto Jesus tinha estratégia com elas, quanto elas tinham estratégia com Jesus. Era uma troca, até aí tudo bem. Se gostavam, mas era por estratégia. Jesus tinha 12 necessários. E eu já vou te explicar o que é o amigo necessário. Mas ele tinha só 3 íntimos. Então, por exemplo, quando ele queria fazer um milagre muito diferente, como, por exemplo, a transfiguração, que ele se transfigura e Moisés e Elias aparecem com ele, estava só Pedro, Tiago e João. Quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele fala, só Pedro, Tiago e João vem comigo. Quando ele vai no Getsemane suar sangue e falar com o pai, ele chama só Pedro, Tiago e João. Tem coisas que ele só mostrava para o íntimo. Porque tem gente que, por mais que esteja na tua vida, não pode saber, não pode ver. Então a gente tem que aprender com o maior de todos, gente. Com um verdadeiro especialista em pessoas. Até ele categorizou os amigos. Até ele departamentalizou seus relacionamentos. Por que você não faz essas diferenças ainda? Por isso está tão frustrado, machucado, machucada. Então, as pessoas estratégicas, elas geralmente são muitas. Amigos do trabalho, gente que você faz negócio, pessoal que te segue no Instagram, gosta de você, te segue nas redes sociais e que podem te apresentar alguém. Ótimo, elas gostam de você, você gosta dela, está tudo certo. Só que é uma estratégia, vocês querem alguma coisa em comum. O próximo nível é o amigo necessário. O que é o amigo necessário? É aquele que eu preciso emocionalmente dele. Às vezes eu estou num aniversário assim e tal, eu falo, puxa, o fulano tinha que estar aqui. Estou rindo de alguma coisa que me fala, puxa, o fulano aqui ia ser muito mais engraçado, né? Então, o amigo necessário é que você precisa dele emocionalmente, você precisa dele ou para o seu dia a dia, ou para uma parte do seu mês ou do seu ano, ele é necessário, ele faz falta. Você tem alguém na sua vida que te faz falta? É uma pessoa necessária. Né? Eu tenho amigos que são necessários. Tem amigo estratégico que se eu não vê-lo por 2 anos, não faz falta nenhuma. Agora, eu tenho poucos amigos que eu sinto falta. Que eu chamo para jantar, cara, vamos jantar, vamos comer uma pizza sexta-feira, são amigos necessários. Ainda assim, eu não falo tudo com eles, não. Por exemplo, quer ver um exemplo de amigos necessários que eu tenho, e talvez você tenha? Amigos de infância. Até por uma questão de nostalgia, de relembrar de onde você... Eu tenho contato com pelo menos 7, 8 amigos meus de infância, 7, 8 anos de idade, a gente é amigo há 40 anos. E a gente tem grupo no WhatsApp, a gente se encontra 2, 3 vezes por ano. Mas o que a gente conversa? Futebol, as piadas do passado, as coisas engraçadas que aconteceram com a gente. Eu não falo da minha vida financeira para eles. Eu não falo como é que está meu casamento para eles. Eu não fico falando, não, porque... Eu não falo de mim para eles. A gente fala dos nossos mesmos assuntos de sempre. E no máximo joga um FIFA Soccer junto. Ou seja, eles são necessários emocionalmente para mim, mas nem por causa disso eu vou contar minha vida para eles. Porque isso não quer dizer que eles têm maturidade para acompanhar. Aí, por exemplo... Eu tive um sucesso financeiro diferente da maioria dos meus amigos de infância. Eu vou ficar falando de dinheiro com eles? Vai despertar o quê, gente? Inveja, vai criar problema. No mínimo, competição. O Thiago e tal. Então você tem que departamentalizar os teus assuntos. Escolher bem o que você fala, com quem você fala. E aí tem a categoria de ouro, né? A Diamond, categoria Diamond, que são os amigos íntimos. Esse aí é 1, 2 na vida. Como é que você reconhece um íntimo? É uma pessoa que sabe tudo sobre você e nunca te expôs para ninguém. É uma pessoa que passou um problema sério contigo e ficou do teu lado. Tem gente que acha que para ser uma pessoa íntima leva muito tempo. Nem sempre. Tem gente que entra na tua vida, em 3, 4 meses já prova que é um amigo íntimo, por causa de um problema que veio, ele só te conhecia 3, 4 meses, mas ele ficou do teu lado, guardou o segredo, nunca te expôs,
lutou contigo. Mas você reconhece o íntimo mesmo, não é só no momento ruim, não. É principalmente no bom. É se ele riu quando você venceu. Porque no momento ruim, por exemplo, no enterro, até quem não gostava muito vai. Mas quando você vence, é no sorriso das pessoas que você reconhece quem é quem. Tem gente que quando você vence ri assim, legal, parabéns. E tem gente que fica mais feliz do que você. Esses são os íntimos. Infelizmente, serão 1, 2, para quem for muito bom de lidar com gente, talvez 3 na vida. Com o íntimo, sim, você pode compartilhar suas fraquezas. Tem uma expressão que diz assim, eu gosto muito, não sangre em tanque de tubarões. É você ficar contando teu problema para todo mundo, tuas fraquezas para todo mundo, vão te derrubar, vão te expor, vão te diminuir. Tuas fraquezas, você tem que contar sim, mas conta para os íntimos. Teus projetos de futuro, só para os íntimos. Os outros podem copiar, os outros podem duvidar. Nunca compartilhe 3 coisas com quem não for íntimo. Tua vida financeira, tua vida amorosa, seja problema ou felicidade, e o teu próximo passo. Nunca compartilhe com fora da esfera dos íntimos essas 3 coisas. Porque a vida financeira é uma das coisas que mais incomoda quem não é íntimo seu. A vida amorosa te expõe para a pessoa depois usar isso contra você. E o teu próximo passo pode ser copiado ou até, por causa do tamanho da inveja, da maldade da pessoa, atrapalhado. Para não acontecer. Então, essa matéria de hoje, você entender a posição das pessoas na tua vida, é muito importante. E para quem está chegando agora, esse é o capítulo 1 do livro Especialista em Pessoas. Tá? Apenas no capítulo 1 eu te explico tudo isso. A Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, através do antropólogo Robin Dunbar, mostrou que o ser humano tem capacidade cognitiva de manter, no máximo, 150 relacionamentos sociais na vida. Ou seja, você só vai conseguir interagir de verdade com 150 pessoas. Tiago, eu conheço 1000 pessoas. Não, tudo bem. Ele está falando de relacionamento. Pessoas que vão na tua casa, que participam dos teus aniversários e tal. Essa é a capacidade cognitiva de um ser humano. Desses 150, que é a média, né? Como toda pesquisa é uma média, pode ser que você realmente tenha 210 e alguém nunca chegou nem a 60 pessoas no seu convívio social. Não tem problema. A média é 150. Nesses 150 você tem que pegar e classificar essas pessoas. Eu tenho muitos amigos estratégicos. E para eles eu estou sempre rindo, apertando a mão, jantando com eles. A gente está junto por uma estratégia. Meus amigos necessários têm um pouco mais de proximidade comigo. A gente sai para jantar, para comer uma pizza, em casa às vezes, né? Tem um pouco mais de intimidade, mas não acesso ao meu coração, não a minha intimidade mais interna, como meu próximo passo, minha vida financeira, minha vida amorosa. Isso só os 2, 3 íntimos que eu tenho na vida sabem. Até porque você tem que ter com quem compartilhar a tua vida para aliviar a bagagem emocional. Tem uma pregação minha no YouTube, se eu não me engano, da Conferência Destino 2023, se chama Aliviadores de Bagagem Emocional. Vê o nome desse vídeo. Que eu falo sobre os tipos de amigo, que você precisa de alguns tipos de pessoas na sua vida. E um deles é o aliviador de bagagem emocional. É o carregador, lembrei. Carregador de bagagem emocional. Às vezes você está no aeroporto, ou está chegando no hotel, alguém não vem carregar a sua bagagem. Você precisa disso na vida real, só que para as suas emoções. Só que não é qualquer pessoa que vai fazer isso. É alguém que realmente te ama, que realmente já passou algo terrível contigo e ficou contigo, te conhece e ainda assim gosta de você. Porque quem te conhece mesmo e ainda assim gosta de você, esse é de confiança. Quem já viu o pior de você e ainda te aceita, esse é íntimo. Quem está entendendo? Então, vocês, por exemplo, que estão aqui, quem está me assistindo em casa, ou no trabalho, ou no carro, está no Spotify, está no YouTube, não importa. Você só vê o meu lado bom. Minha esposa Janine, que está aqui,
sabe tudo de mim. Ela sabe as coisas boas que você vê e sabe as coisas ruins. Ela está há 23, 24 anos se relacionando comigo. Se ainda ela está comigo, ela é digna de total confiança e lealdade. Por quê? Porque ela sabe também meus erros, ela sabe também meus momentos difíceis e ainda assim gosta de mim. Então, você precisa aprender a diferenciar as pessoas pelo comportamento delas que elas têm com vocês diante das suas vitórias e das suas derrotas. Agora, Tiago, uma pessoa que está na categoria de estratégico, um dia pode virar necessário ou íntimo? Ou um dia quem está no íntimo pode regredir e virar só necessário? Pode. Muito normal isso acontecer. Vou te contar uma história minha, pessoal. Uma vez eu precisava fazer um evento. Era em outra cidade. E a gente tinha alugado um teatro para fazer um evento. Na semana, a gente já tinha 1.500 inscrições. O teatro cancelou por algum motivo e eu tive que ir rapidamente arranjar um outro lugar. Um amigo meu me ligou e falou o seguinte: Tiago, tem um cara nessa cidade que é meu amigo, pode resolver isso para você. Porque ele tem um espaço de eventos. E liguei para esse cara, expliquei a situação, ele falou assim: não, pode fazer no meu espaço de evento. Vai lá e tal. Eu falei: e quanto é que é? Ele: não, vai lá, não tem problema não. Eu te ajudo hoje, outro dia você me ajuda e tal. Então a gente começou uma amizade estratégica. Eu precisava dele porque ele tinha um espaço de eventos, e ele precisava de mim porque eu era um nome bom para falar: fulano de tal, Tiago Brunet, já passou aqui pelo meu espaço de eventos. Era uma estratégia. Só que esse cara, ele era tão generoso, tão gente boa, tão bom de lidar, que ele começou a virar um amigo necessário. Eu comecei a precisar dele emocionalmente, ligar: e aí, como é que você está? Fazia FaceTime, a gente morava em cidade diferente, como é que você está? Não, quando vem em São Paulo, a gente começou a se falar, a gente começou a se gostar e virou um amigo necessário. Um dia eu passei por um problema. Eu passei por uma situação séria. Esse cara saiu, veio para minha casa e ficou comigo até resolver. Aí ele veio para a categoria de íntimo. Ou seja, começou com uma estratégia. Eu só queria fazer um evento e ele queria um nome forte para o espaço de eventos dele. Terminou com um círculo íntimo. É possível a pessoa migrar. E eu também já tive amigos íntimos que eu tive que tirar. Porque por um tempo ele realmente foi leal, foi bom. Mas dependendo do nível do teu crescimento, até quem é íntimo pode se incomodar com o que está acontecendo na sua vida. Ele esperava que você crescesse, ele até se alegrou com alguns upgrades que você deu na vida, mas tem uns que já mexem muito. Às vezes você foi tão além do que ele imaginava que ele não consegue lidar e acaba te invejando, sendo desleal, falando mal de você ou coisa parecida. O maior teste que tem é o teste do silêncio. Tem uma pregação minha na internet chamada Quando Deus Fica em Silêncio. Para quem gosta de assistir pregação, depois você procura lá, Quando Deus Fica em Silêncio. Eu começo essa pregação contando um gelo que eu dei em 3 amigos. Sabe o que é dar um gelo? Parar de falar, do nada? Eu dei um gelo em 3 amigos. Eu escolhi 3 amigos que eram muito próximos a mim e simplesmente parei de falar. Era um teste social. Eu faço muito teste social. Para escrever o que eu escrevo, para ensinar o que eu ensino, eu preciso fazer testes, eu preciso conhecer as pessoas como elas são, eu preciso fazer testes sociais. Semana passada, pela primeira vez em 12 anos que eu estou na internet, eu fiquei 2 horas sentado respondendo gente me batendo na internet. Eu nunca respondi um hater na vida. Então, por que você fez a primeira vez? Só por um motivo, nunca mais vou fazer. Eu queria fazer um teste social. Eu queria saber o que leva uma pessoa a fazer aquilo. Então, com muita educação, eu respondia e via que a pessoa respondia com uma ignorância. Eu falei assim: o problema não é comigo, não, é com ela. Então, eu fiz um teste social. O problema está na pessoa, não adianta ser educado que ela vai... O ódio está nela, não está em mim. Eu não tenho tempo, ela tem. E aí, foi um teste social importantíssimo. Então, às vezes, eu uso momentos de pessoas para testes sociais. Uma pesquisa social. E nesse silêncio que eu dei nesses amigos, os 3 reagiram de forma totalmente diferente. Um começou a falar mal de mim. Tiago, não me responde mais no zap. Ingrato. Eu não sei. Um começou a falar mal de mim.
Um ficava perguntando para os outros assim, o Tiago está falando contigo? Aconteceu alguma coisa? Ele não falava comigo, mas ficava perguntando para os outros. Ou seja, não fez mal nem bem. Só o outro, só o terceiro, ficava mandando mensagem assim, ó, você não me responde mais, não sei o que está passando, mas estou de joelhos em oração por você. O mesmo silêncio, 3 reações diferentes. Você conhece muitas pessoas quando testa elas. Hoje, um dos grandes amigos que eu tenho, trabalhou anos comigo, eu mandei ele embora um dia do nada. Depois que ele estava 7 anos comigo, meu braço direito, fiel, leal, falei, obrigado, não preciso mais de você. Era só um teste, eu queria saber como ele ia reagir. Ele ia me xingar para os outros, me chamar de ingrato, ele ia me processar. E a forma que ele reagiu, ele ficava todo dia me escrevendo, rapaz, olha, você me mandou embora, eu até entendo, mas eu não tenho para onde ir. E eu não estou dizendo financeiramente eu tenho vários lugares para ir, mas eu quero construir com você, só serve você. Ó, estou aqui, vou ficar em casa. E a forma que ele reagiu foi tão pura, tão leal, que passou uns 3 dias, eu liguei para ele, vem aqui. Eu falei, cara, era um teste, eu queria entender como é que você reage a isso. E hoje, ele tem a própria empresa dele, eu tenho participação na empresa dele, somos amigos, bem próximos, e tudo por um teste. Então, às vezes, tudo que você precisa é um teste para saber quem é quem na tua vida. Então, eu encerro essa aula dizendo o seguinte, cuidado com o que você fala e faz na frente de pessoas que não estão nas categorias certas da tua vida. Isso que pode gerar os maiores problemas da sua caminhada aqui na Terra. Antes de encerrar, eu quero lembrar que 28 de setembro, é 28 de setembro, gente? 27 de março, 28 de setembro, meu Deus. 27 de março, nós temos o programa O Encontro. O maior psiquiatra do mundo, Dr. Augusto Cury, Luiz Felipe Pondé, um dos grandes filósofos da atualidade, e eu falando de espiritualidade, estaremos nesse palco em 5 horas de imersão contigo, respondendo perguntas com 3 mentalidades completamente diferentes. Às vezes a pergunta que você tem sobre a vida, sobre sua existência, seu propósito, seu negócio, seu futuro, sua família, seus relacionamentos, não vem só de uma mente, tem que vir de várias. É a sua oportunidade. 27 de março, de participar do encontro. Tá? Em abril, 23 e 24 de abril, nós temos o Método Destiny, e em maio nós temos a nossa viagem para Israel. Todos os links para você procurar saber o que mais te interessa, está na descrição desse vídeo. Eu faço votos de paz e prosperidade e até amanhã às 6h57 da manhã. Obrigado! O ser humano hoje, nossa geração, está debaixo de muitos dilemas. Somos a geração mais livre da história, mas ao mesmo tempo mentalmente escravizado. Tristeza, depressão, falta de sentido de vida. As pessoas têm dúvidas, querem respostas para perguntas que ninguém consegue responder. Uma geração que está muito confusa mentalmente, acaba correndo atrás do que todo mundo está correndo atrás. Então, se a moda é vamos correr atrás de seguidores na internet, todo mundo começa a querer ser influencer. Se depois o negócio é ganhar dinheiro, todo mundo quer virar empreendedor. Ou seja, quem não tem um senso de destino, não tem um propósito, sempre vai fazer o que todo mundo está fazendo. Porque essa é a forma natural do ser humano reagir à vida. Eu não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia do porquê eu estou aqui, então deixa eu fazer o que todo mundo está fazendo. As pessoas não deixam de amar porque não amam. Deixam de amar porque não sabem amar. Deixam de amar porque não sabem tolerar. Deixam de amar porque não sabem dançar a valsa da vida com a mente desengessada. Deixam de amar porque não provoca admiração no outro, na outra. Se em algum momento você decidir, hoje eu queria pensar no mundo contemporâneo, hoje eu queria pensar na sociedade, é por aí que você tem que ir, porque senão você vai pensar no mundo que não existe, você vai pensar em pessoas que não são reais, você vai pensar em problemas que não são na realidade os problemas que estão à nossa volta.